Meus irmãos, boa noite, amém? Deus te abençoe, se assente aí. Que bom poder falar a vocês. Que bom poder ter esse tempo com vocês. E hoje nós temos uma programação que envolve tanto o culto dos empresários da segunda-feira, como também a você que é aluno do Koinonia e está na Semana Teológica. Eu vou conciliar o raciocínio dessa noite com vocês dentro dessas duas linhas. Eu vou iniciar falando alguma coisa que atende a questão de como que a gente pode enxergar melhor essa questão da gestão da vida e também desenvolver sobre a questão do tema da Semana Teológica dessa semana, desse ano, que é do Pentecoste ao Pentecostalismo, que é um assunto muito atual, muito rico, e que eu tenho certeza que vai abençoar muito vocês. Minha gratidão pela bênção de poder estar com vocês. O pastor Jorge está nas dinâmicas pastorais lá embaixo de atendimento, mas registrar a ele mais uma vez a minha gratidão. Pastor Kleber, muito obrigado, que bênção poder estar servindo também a todo esse grupo de irmãos que servem na área do empreendedorismo, e o Senhor tem sido uma bênção para a vida deles. Que bom desfrutar dessa oportunidade com vocês aqui essa noite. Agradecer ao pastor Tiago, a todo o time do Koinonia. Que bom poder servi-los na Semana Teológica desse ano. Que Deus seja sempre glorificado com vocês. Antes de iniciar o raciocínio, eu quero só lembrar você, ali fora eu ainda tenho os dois livros, tem poucas unidades, mas ainda tem alguma coisa, que são duas obras que vão te servir muito. A Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos e o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. São duas obras que, para você que deseja entender e conhecer a Bíblia, vão te servir demais. A enciclopédia é um material que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Foi escrito para ajudar você no seu tempo de leitura da Bíblia. Sabe aquele momento que você está lendo a Bíblia e tem uma dúvida ali e sente falta de um livro que te ajude a entender aquela história, os detalhes daquele contexto bíblico? Esse é um livro para você usar nesse momento. Então imagina, por exemplo, você está lendo sobre Ana. Você vê que na letra A, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo, às vezes polêmicas da Bíblia. Então, principalmente para quem deseja entender mais a Bíblia, para quem é seminarista, tem uma questão que eu sempre cito, que é a questão da primeira família da Bíblia, Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod, ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. A pergunta que muita gente faz é: se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel, com quem que Caim se casou? Como assim ele vai morar em outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então, para você que é um curioso da Bíblia, um estudante da Bíblia, alguém que às vezes lê a Bíblia e sente falta de entender, compreender melhor, saber como que as lições daquelas histórias podem se tornar úteis na prática do nosso dia a dia, essa é uma obra que vai te servir muito. A enciclopédia, eu tive a alegria de ter a revisão dela pelo pastor Hernandes Dias Lopes, prefácio pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dentre as coisas que o Dr. Shedd escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. E também o Manual Bíblico Expositivo das Parábolas de Jesus, que é uma publicação agora que eu lancei recentemente. Quase 4 anos foram dedicados agora, por último, para escrever esse material, estudando sobre as parábolas de Jesus. 1/3 dos ensinos de Jesus são em parábolas, são 42 ao todo. Histórias como dracma perdida, parábola do semeador, rico e insensato, rico e o Lázaro, 10 virgens, todas as 42 parábolas que Jesus contou, explicadas dentro de um contexto cultural, interpretativo e exegético. Para você ter uma noção do preparo dessa obra, são 42 parábolas. Teve parábola aqui, para mim entender uma única parábola, eu precisei ler mais de 800 páginas de explicações sobre uma única parábola, para entender contexto cultural, possibilidades interpretativas, gramática grega para exegese correta ali. Então, um material que foi preparado com muito zelo. São mais de 300 páginas te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou. Cada um está a R$50. Se você leva os dois, você tem um desconto promocional. Os dois são 80. Você tem algo em torno aqui de 11 anos de escrita, pesquisa e produção literária. São aproximadamente 800 páginas nos 2 volumes de comentários e explicações bíblicas. Vai estar à sua disposição ao final
da programação dessa noite. Você pode adquirir no cartão, passa lá sem juros no crédito ou no débito ou Pix. Passa lá, vai te servir muito. Eu gostaria de, antes de falar um pouco sobre a dinâmica do Pentecostes ao pentecostalismo, desenvolver 2 conceitos que servem tanto para você que é do ramo do empreendedorismo, da vida empresarial, como também a você que é aluno do Koinonia, e quem sabe toda essa dinâmica também pode despertar você para entender um pouco mais sobre isso. O primeiro conceito é sobre as prioridades da vida. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga prioridades da vida. Cadê as mulheres aqui que amam o seu cabelo? Faz assim. Cadê as mulheres que amam o seu cabelo? Se eu trouxesse uma tesoura para esse culto, você deixaria eu cortar o seu cabelo? Não. Mas se você tivesse 2 alternativas, ou cortar o cabelo, ou cortar os dedos, o que você cortaria? Sabe por que você cortaria o cabelo? Porque o cabelo cresce de novo, os dedos não. Há uma lição sobre isso para a vida. Em algum momento você vai precisar sacrificar em alguma coisa. Cuidado para você não sacrificar a coisa errada. Talvez alguma expansão empresarial, alguma organização de um plano pessoal, você consegue fazer daqui 5, 6 meses, 1 ano. Talvez a viagem que você queria ter feito esse ano você consegue fazer no próximo. Mas cuidado para você não perder coisas que talvez não conseguem mais serem recuperadas depois. Então, tem um momento que às vezes alguma coisa a gente sacrifica. A questão é, cuidado com o que você está sacrificando. Cuidado para você não estar talvez sacrificando a família, o casamento, o tempo com os filhos, o tempo que ainda resta com os pais, a saúde. Tem um pensamento sobre a vida que eu acho ele fantástico. Perguntaram para um sábio, o que mais assusta você na humanidade? Ele falou assim, o homem. Aí perguntaram para ele, mas por que o homem? Ele deu uma explicação riquíssima. Ele diz o seguinte, porque o homem ele gasta a vida, gasta a saúde para ter dinheiro. E gasta tanto a saúde para ter dinheiro que no final ele gasta todo esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. E ele vive como se nunca fosse morrer. E morre, na verdade, como se nunca tivesse vivido. É o perigo da gente só viver para o conquistar, para o ter, para o acumular e não para o desfrutar. Como cristãos, nós não precisamos mais guardar o sábado. Os judeus guardavam os sábados. Mas quem foi a primeira pessoa que guardou o sábado? Você lembra? Quem? Deus. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele fez o quê? Descansou. Nós não precisamos mais guardar o sábado, mas o princípio do sábado, ele continua existindo. Qual que é o princípio do sábado? É o princípio do descanso. A lógica que Deus construiu foi a seguinte, trabalhe, mas não se esqueça que a vida não é só o trabalhar, o lutar para ter e acumular. A vida também é o poder parar e se dar ao luxo de descansar e curtir aquilo que com o seu suor você conquistou. Então, cuidado para não sacrificar a coisa errada. Tem coisas que lá na frente você consegue. Tem coisas que se foram perdidas agora, talvez você não consegue mais. Segundo conceito, para a gente entrar na dinâmica do Pentecostes ao pentecostalismo. Isaías capítulo 40, verso 29, tem um verso ali que nos últimos meses ele saltou no meu coração. A Bíblia diz o seguinte, os que esperam no Senhor, vamos lá, os que esperam no, renovarão as suas forças. Olha que promessa brilhante. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Ponto. Aí ele apresenta 3 aplicações. Primeiro, voarão com asas como de águia. Segundo, correrão e não se cansarão. Terceiro lugar, caminharão e não se fadigarão. Você pode repetir isso comigo? Diga, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Primeiro, diga, voarão. Segundo, diga comigo, caminharão. Melhor dizendo, segundo, diga comigo, correrão. Terceiro, diga comigo, caminharão. Qual é a lógica que a gente pensa para a vida? É a lógica da crescente, sim ou não?
Sim, a gente quer cada vez mais crescer, avançar, desenvolver, ir progredir, avançar. Na mente da gente, a ordem da vida, o ciclo da vida é da decolagem. O Isaías está dizendo o seguinte: epa, cuidado. A velocidade da vida não é a velocidade da decolagem. A velocidade da vida é a velocidade do pouso. O que ele fala não é caminharão, correrão e voarão. O que ele fala é: os que esperam no Senhor voarão, correrão e caminharão. É o desacelerar da vida. Se você talvez me perguntasse: Mateus, como que a gente pode organizar isso na vida? Deixa eu te dar um número aqui rápido, não tenha ele como regra, mas talvez eu estou organizando a minha vida dentro dessa sequência e Deus me dê esse tempo de vida. Dos 20 aos 40 é a fase de você voar. Para você se dar ao luxo de dos 40 aos 60 correr. E poder ter a tranquilidade de dos 60 aos 80 caminhar. Eu quero chegar junto com a Mara, minha esposa, à idade de vocês, com saúde, lindos, bonitos, tão abençoados assim. 62 anos de casado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Sabe qual é o problema? Se na fase do voo a gente faz corpo mole, se na hora que era para você estar dando o seu melhor, se preparando, você desacelera a velocidade, talvez você vai chegar na fase que era para você estar se dando ao luxo de só correr, tendo que tentar compensar o tempo perdido. E aí, se você cumpre bem a fase do voo e a fase da corrida, você se dá o luxo de chegar aos 60, 70, 80, 90, podendo caminhar, sem ter tanta ansiedade, sem precisar correr tanto, porque você soube entender as fases da vida. Aí tem uma outra coisa também. O salmista falou no Salmo 90, que Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Aí ele fala outra coisa, ao homem está sujeito de viver 70 anos, o que passar dias, canseira aí, enfado. Cuidado para não chegar na barreira dos 70 e também criar uma neura de chegou no final. Quem foi que escreveu aquele salmo? Moisés. Quem foi? Você lembra quantos anos que o Moisés viveu? 120. Pensa no camarada esperto, era o Moisés. Jogava 70 para os outros, ficava com 120 para ele. Você já viu o que a Bíblia fala sobre a velhice? A Bíblia diz que na velhice vocês darão frutos. A Bíblia diz que os vossos velhos terão sonhos. Sonho não é algo para ontem, sonho é algo para amanhã. Enquanto tiver vida, pode estar com 60, 70, 80, 90. Tem muita coisa boa de Deus para acontecer na sua vida. Muita coisa boa. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei ela maravilhosa. Depois dos 40 a gente vira um Fusca. O que manda não é mais o ano de fabricação, é o estado de conservação. Então, se tiver saúde aí, meu irmão, vai dar para você caminhar por muito tempo e viver tudo de especial que Deus tem para a história da sua vida. Amém? Então, eu gostaria de deixar esses conceitos para a gente levar para a vida. A ideia é desse cuidado de, será que eu não estou sacrificando coisas que talvez lá na frente eu não consiga recuperar? Esse controle de, será que eu não estou acabando com a minha saúde, com a minha vida, para juntar dinheiro e talvez viver como se nunca fosse morrer, e morrer sem, na verdade, ter conseguido viver. Essa lógica do descanso, esse prazer de se dar o luxo de desfrutar, e essa consciência de entender os ciclos da vida, e saber que, já que a velocidade da vida é o desacelerar, eu vou dar o meu melhor agora, para que eu possa descansar lá na frente e curtir e desfrutar de tudo aquilo que Deus me deu a graça de alcançar. Amém? A segunda etapa da palavra que eu quero falar com vocês esta noite visa todo o público que eu segui no raciocínio até agora. Talvez você fale assim, Mateus, mas eu não sou do Koinonia, sou do culto empresarial, mas é um conteúdo que vai também ser muito rico como cristão, como igreja, para a nossa prática. Eu dividi a sequência, tem até uma projeção aí, se estiver pronta já pode colocar, por favor, sobre como que a gente pode conciliar essa dinâmica de aquilo que aconteceu em Pentecostes, o início da igreja,
E como que isso tem alcançado os nossos dias, até esse tempo, a era do pentecostalismo. Há uma coisa que a gente precisa entender e compreender, que é o seguinte: a igreja, no dia de Pentecostes, ela começou com manifestação de poder de Deus. Tem duas coisas muito curiosas que eu citei até como exemplo aí. Em primeiro lugar, é a questão da autorização para testemunhar. Jesus realizou o seu ministério por 3 anos e meio. Quanto tempo? 3 anos e meio. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você aqui. Um dia, Jesus ressuscitou uma menina que era filha de Jairo. Sabe quantos anos que tinha, naquele momento, que não se tinha notícia de ressurreição em Israel? Mais de 700 anos. A última ressurreição havia sido o moço que morreu numa guerra e foi lançado sobre os ossos do profeta Eliseu. Haviam mais de 700 anos que não se tinha notícias de ressurreição em Israel. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele olha para os pais e fala assim, ó, não contem isso para ninguém. Se você ressuscitasse alguém, você ia fazer o quê? Ia para o Instagram. Jesus está dizendo o seguinte, ó, boca fechada. Não conte isso para ninguém. Acabou de realizar um outro milagre incrível. Acabou o milagre, ele olha para a pessoa e fala assim, ó, não conte isso para 3 anos e meio assim. Um dia, os discípulos olham para Jesus e falam assim, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restabelecer o poder de volta a Roma? Ele fala assim, não, mas é nesse tempo que vocês vão ficar em Jerusalém e vocês serão revestidos de poder. Mas revestidos de poder para quê? Para serem minhas testemunhas. Testemunhar alguém é contar o que você viu. Jesus passa 3 anos e meio dizendo, não contem isso para ninguém. Aí do nada ele olha e fala assim, ó, vocês agora estão proibidos de guardar para vocês o que vocês viram. Testemunhem isso para todo mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês estão proibidos de guardarem com você aquilo que vocês experimentaram como experiência. O que muda de um contexto para o outro? Jesus só autorizou os discípulos a testemunharem depois que eles receberem o poder do alto que veio sobre eles. Porque Jesus está ensinando uma coisa para a gente aqui. O evangelho não é uma filosofia, não é um conjunto de conceitos que formam uma religião. O evangelho é a manifestação do poder de Deus entre os homens. Você pode dar glórias a Deus por isso? É mais do que conceitos. Conceitos todas as religiões têm. O evangelho é a manifestação do Cristo vivo. Lembra aquela lógica antiga? Se você for na Arábia Saudita, você tem até hoje lá o túmulo de Maomé. Se você vai, por exemplo, à região da Ásia, você tem até hoje lá o túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda. Quando você vai a Israel, você vai lá no túmulo de Abraão, que é o principal líder do judaísmo. Mas quando você vai em Jerusalém, você até consegue ir no túmulo de Jesus, mas quando você tem a entrada lá, tem uma placa em inglês dizendo, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Porque nós somos representantes do único Deus, que é um Deus vivo, ele está conosco. O evangelho é a manifestação desse Deus, é a presença manifesta de poder. Aí tem uma coisa curiosa. Porque Paulo, na sua segunda viagem missionária, pregou em Atenas. Qual cidade? Atenas. Irmão, o sermão mais culto de Paulo, ele pregou em Atenas. A melhor argumentação, a melhor retórica, o melhor conhecimento filosófico, ele pregou em Atenas. Sabe quantas igrejas que se abriram em Atenas? Nenhuma. Ele sai de Atenas e vai para Corinto. Algum tempo depois ele está em Éfeso e escreve a primeira epístola aos Coríntios. E no capítulo 2, ele fala o seguinte, ó, quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter em manifestação de conhecimento humano, mas eu fui ter com vocês em demonstração de poder. Em Corinto nasceu uma igreja. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo era o seguinte, eu não repeti em vocês o que eu fiz em Atenas. Em Atenas eu fui em sabedoria humana. Uma igreja não nasceu. Em vocês eu fui em manifestação de poder. Nasceu uma igreja. O evangelho criou raízes em você.
Porque o Evangelho não tem a ver com aquilo que você aprende apenas. O Evangelho tem a ver com essa experiência que você vivencia, de saber que Deus está com você, que a hora que você fala, Ele ouve você, que Ele fala com você. O Evangelho é relacionamento a um Deus vivo. Evangelho é manifestação de poder. Se nós queremos ter uma igreja que seja bíblica, relevante, a gente não pode perder essa essência, essa presença. O Evangelho começou com manifestação de poder. Segunda coisa, pode voltar um pouquinho? Segunda coisa rica que a gente precisa compreender. Uma outra marca da igreja no seu início é uma igreja que possuía compaixão. Você pode repetir isso comigo? Diga compaixão. Olha esse versículo da primeira carta de Paulo aos irmãos que estavam em Corinto, capítulo 12, versos 28 e 31. Assim na igreja Deus estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para realizar milagres, outros com dons de curar, dons de misericórdia, algumas versões dizem socorro, dons de governo, que eram pessoas para liderança e administração, e outros para falar em diversas línguas. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. A gente fala muito sobre dois blocos de dons, dons espirituais e dons ministeriais, ok? Nos dons ministeriais você tem apóstolos, mestres, pastores, você tem profetas, você tem evangelistas. Nos dons espirituais você tem dom de línguas, interpretação de línguas, você tem dons de curar, dons da fé. Só que tem um dom que pouco de nós falamos sobre ele, mas que é um dom necessário na igreja, que era presente na igreja primitiva, a partir da experiência do Pentecoste, que era os dons de misericórdia. Você pode repetir isso comigo? Diga dons de misericórdia. Isso aqui é manifestação de compaixão. Você pode repetir comigo? Diga manifestação de compaixão. Deixa eu te falar uma coisa. Se há uma autoridade espiritual, uma habilidade espiritual, que a igreja não pode perder dentro da sua essência, é a capacidade de desenvolver misericórdia. Você pode fazer comigo uma oração sentado aí? Diga assim: Senhor, eu estou te pedindo, desenvolva em mim o dom de misericórdia, o dom de compaixão. A gente não pede a Deus esse dom. Por quê? Porque compaixão é diferente, por exemplo, de dó. Você já sentiu dó de alguém? Pena de alguém? Sentir compaixão é diferente. Sabe onde a gente vê isso daí? Parábola do bom samaritano. Desceu um homem de Jerusalém para Jericó, um viajante. Os salteadores vieram, assaltaram, bateram nele, deixaram ele quase que morto. Aí passaram 3 pessoas pelo caminho. Quantas pessoas? Diga comigo: sacerdote, levita e o samaritano. O sacerdote fez o quê? Passou de largo. O levita fez o quê? Passou de... Você não acha que o sacerdote viu aquele homem? Claro que viu. Passar de largo é uma reação. Qual que é o sentimento? Meu Deus, não quero nem ver isso daqui. Olha esse moço, está quase que morto. Crueldade que fizeram com esse rapaz. O levita faz a mesma coisa. Eles viram que aquele homem estava ruim, sim ou não? Sim. Mas o que eles sentiram ali? Dó. O único que sentiu compaixão foi quem? O samaritano, o único. E o que ele fez quando viu o viajante? Primeira coisa que ele fez, parou, e a Bíblia diz, desceu da sua cavalgadura, desceu do animal que ele estava montado. Isso daqui é compaixão. Por quê? Qual é a diferença de dó para compaixão? Guarde isso. Dó, quando você sente dó de alguém, você até percebe que está doendo ali. Mas sentir dó de alguém não te faz ter envolvimento. Compaixão, não. Quando o samaritano sentiu compaixão, a primeira coisa que ele fez, desceu da cavalgadura. Por quê? Porque quem sente dó, olha por cima. Quem sente compaixão, desce ao nível para ajudar. Você entende isso? Misericórdia, que vem de 2 palavras, misere e cordia. Cordia é a ideia de coração. Porque o que é misericórdia? Misericórdia é colocar o coração na miséria de alguém. É colocar o amor na miséria de alguém. É manifestação de compaixão. Só que se eu e você sentimos dó de alguém, a gente até percebe que está doendo ali, mas não se envolve.
Compaixão não. Por quê? Porque compaixão é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, se fosse eu que estivesse ali. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já sentiu dor algum dia? Quem já sentiu algum tipo de dor? Faz assim. Dor de dente. Dor de cabeça. Dor de coluna. Alguém já sentiu aí? Já. Dor da ingratidão. Já sentiu a dor da ingratidão? Todos esses tipos de dores são muito ruins. Só que são dores fáceis de serem sentidas. Porque são dores que doem na gente. O nível mais difícil de dor para sentir é a dor que está doendo no outro. Sentir a dor que dói em mim é fácil. Compaixão é sentir a dor que está doendo no outro. Dons de misericórdia, socorro, compaixão. Porque uma igreja que ela é, de fato, espiritual, que vivencia a essência do Pentecostes, não é uma igreja só que ela é manifestada pelos dons espirituais, mas ela é uma igreja que ela é evidente no fruto do Espírito. Se você puder, ouça a palavra de ontem de manhã do culto das 10. A espiritualidade de uma pessoa não se mede pela quantidade de dons que ela tem, mas pela presença do fruto do Espírito que ela reproduz. E a primeira porção do fruto é o quê? Amor. Essa compaixão, que é a ideia do ágape, é amar segundo Deus, é ter misericórdia de alguém. Uma marca de uma igreja que vive a essência do Pentecostes, da essência que não pode ser perdida na igreja, é uma igreja que ainda consegue manifestar compaixão. Há 3 lógicas sobre o dinheiro. Quantas lógicas? Quantas? 3. Primeira lógica sobre o dinheiro. O que é meu é meu. O que é teu é teu. Qual é a primeira lógica? O que é meu, o que é teu teu. Era a lógica do rico e o Lázaro. O Lázaro estava lá cheio de chagas, mendigando, na porta da casa dele. O rico passava e dizia assim: que culpa que eu tenho? O patrimônio que eu tenho é fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação. Ralei muito para conseguir isso daqui. Que culpa que eu tenho? É a vida dele, o que é dele, o que é meu é meu. A segunda lógica sobre o dinheiro é a lógica, por exemplo, daqueles que agem em corrupção, aqueles que furtam, aqueles que roubam. Qual que é a segunda lógica do dinheiro? O que é meu, o que é teu é meu. Terceira lógica do dinheiro. O que é teu, mas o que é meu também pode ser teu. Quando Paulo está em Atos 19, no porto de Mileto, ele manda trazer os pastores de Éfeso. Ele está indo para Jerusalém, ele sabe que ali ele vai ser preso e vai para Roma. E ele está dizendo o seguinte para os pastores de Éfeso: ó, eu sei que eu não vou mais ver vocês. Eu estou na reta final da minha vida. Só que vocês são testemunhas que essas mãos aqui trabalharam muito para o sustento da minha pessoa e de todos os que estavam comigo. E eu não fui pesado a vocês em nada e nem cobicei prata alguma de vocês. Pelo contrário, com pouco que eu tinha, compartilhei e servi aqueles que eu pude. Sabe o que o Paulo estava dizendo? O que é teu, o que é meu também pode ser teu. Porque isso é mordomia cristã. É o entendimento de que nós estamos passageiros por essa vida. Tem uma lógica sobre dinheiro que é sensacional que Jesus fala. Jesus fala o seguinte: ó, cuidado para você não guardar o seu dinheiro só onde a traça chega, o ferrugem chega, aonde o ladrão consegue alcançar. Mas tenha cuidado para você também aplicar o seu dinheiro no reino dos céus. É esse entendimento de que o ter pelo ter e talvez conhecer alguém que está precisando, necessitado, mas não ajudar, é a lógica do que é meu, o que é teu. É a falta do dom da compaixão e da misericórdia. É usar a vida apenas pelo ter, mas não pelo ser. E aí o que Jesus constrói como lógica ali é muito interessante. O que ele diz é o seguinte: ó, um dia essa vida aqui termina, sim ou não? Sim. O único dinheiro que você ganhou aqui, que você vai conseguir usufruir dele na eternidade, essa transação financeira, o único recurso daqui que você vai conseguir ter benefício dele com você, aqui, foi aquele que na vida aqui você não segurou com você. Isso aqui é uma lógica paradoxal, mas muito curiosa.
O único recurso que vai transformar em recompensa lá é aquele que aqui eu não segurei comigo. Por quê? Por causa dessa dinâmica. Esse entendimento de que tem muita coisa que Deus permite chegar em suas mãos. E Ele vai usar a sua vida para abençoar a gente que precisa. Você vai ser um canal de bênção para alguém. Por quê? Por causa desse entendimento. Qual é o problema? A lógica do rico, na parábola do rico e o Lázaro era: o que é meu e o que é teu. Sabe quem foi que demonstrou compaixão na casa do rico para com Lázaro? Os cães. A Bíblia diz que os cães iam e lambiam as chagas do Lázaro. A medicina já descobriu que a saliva dos animais possui propriedades terapêuticas, anestésicas. Os animais sempre souberam isso pelo instinto pessoal. Tanto que quando ele tem uma ferida, ele faz o quê? Lambe, porque aquilo cicatriza, aquilo anestesia, aquilo dá fim à dor de forma momentânea e ajuda a cicatrização. Quando os cães vão e lambem as chagas do rico, em outras palavras, o que os cães estão dizendo com a sua atitude é o seguinte: a gente até queria fazer mais, mas a gente não pode. Mas se a gente pode pelo menos tentar diminuir a dor, a gente vai fazer, para pelo menos tentar amenizar o seu sofrimento. Olha que cenário. Um homem que pode manifestar compaixão se omite. Cães tentam pelo menos diminuir a dor. A lógica que Jesus constrói ali é a seguinte: pecado no reino de Deus nem sempre é o que eu faço. Às vezes pecado no reino de Deus é o que eu não faço. O pecado do rico não é o que ele fez, é o que ele não fez. O pecado do sacerdote não foi o que ele fez, não foi ele que agrediu o moço. Não foi o levita que roubou o moço. O pecado deles não foi pela ação, foi pela omissão. Porque nem sempre pecado é o que eu faço. Às vezes pecado é o que eu não faço. Por quê? Porque é falta de uma espiritualidade que consiga demonstrar os dons espirituais. Só que tem um que a gente não pode esquecer: dom de compaixão, misericórdia. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga para essa pessoa: permita Deus gerar compaixão através da sua vida. A igreja, ela começa em Pentecostes tendo essa marca. Ela é uma igreja que ela é espiritual, mas ela é uma igreja que tem também compaixão. Ela é uma igreja que manifesta também a essência, esse se importar com o outro, ok? E você vê essa marca, por exemplo, tão presente, que às vezes pessoas até desfaziam-se de propriedades para ajudar necessitados. Você vê um sentimento muito próximo dentro dessa característica, ok? Por quê? Por causa dessa manifestação de compaixão, dessa misericórdia. A gente não pode permitir que o cenário geral da vida nos transforme em pessoas que sejamos egoístas, pensamos só em nós. E achamos que o propósito do ter é apenas para o acumular. O propósito do ter também é para cumprir o ser. Isso faz parte também de uma espiritualidade que manifesta compaixão e misericórdia. Dentro de um plano mais atual, e aqui eu entro na última parte dessa parte final sobre Pentecostes e pentecostalismo, pode passar a próxima parte, por favor. A gente percebe que cronologicamente você tem uma expansão do reino de Deus por Pentecostes. E aí você tem, por exemplo, o primeiro século da era cristã, a igreja vivendo uma expansão, um crescimento, Judéia, Samaria, confins da terra, iniciando em Jerusalém. Só que quando você chega, por exemplo, no segundo século da era cristã, você tem ali o início de uma perseguição muito intensa contra os cristãos. Do terceiro para o quarto século existe a institucionalização da igreja, a época de Constantino, Teodósio, toda aquela época. E depois você tem um período que é chamado de Idade Média. Idade Média. 100 anos, melhor dizendo, 1000 anos é a Era das Trevas. Até que, nesse período do século XV e século XVI, você tem cronologicamente falando a Reforma Protestante, que vai, na verdade, restabelecer a igreja às suas origens, aos seus fundamentos, a essência central daquilo que Deus estabeleceu para que a igreja fosse. A partir desse momento da Reforma Protestante, você tem um ressurgimento no mundo desse caminho de uma espiritualidade verdadeira, pujante, de uma igreja que, de fato, alcança o seu lugar e faz diferença para onde ela está inserida. Aí, curiosamente, dos séculos 17, 18, 19 e 20, você vai ver uma manifestação poderosa
dessa essência do pentecostalismo por meio de um fenômeno chamado de avivamento. Você pode repetir isso comigo? Diga avivamento. Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, nós estamos orando nesta noite. Traga um avivamento sobre nós. Um avivamento sobre nós, que alcance o Brasil, que alcance BH, que alcance Cabo Frio, Minas, o Rio, o Sudeste, que alcance o Brasil. Deixa eu dar nesses 14 minutos finais um resumo rápido sobre o avivamento. Eu fui de 8:10 a 9, isso mesmo, confirma, né? Sobre um cenário sobre o que é avivamento. Deixa eu lhe dar rapidamente aqui algumas fotos para já desenvolver alguns conceitos nessa conclusão. Você tem uma primeira imagem aqui, pode voltar, por favor. A página anterior. Ok, você tem 3 pessoas aqui. Jonathan Edwards, o primeiro. George Whitefield, o segundo. E John Wesley, o terceiro. Isso aqui são avivamentos do século XVIII. O Edwards, ele ficou muito conhecido por causa de um sermão que ele pregou. E eu visitei esse local onde ele pregou esse sermão, em Enfield, no estado de Connecticut. Que foi um sermão que o título dele era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregava sobre a justiça de Deus e o juízo de Deus que viria por causa da perversidade e da iniquidade praticada pelo povo. Os historiadores registram que, enquanto ele pregava, havia um temor tão grande, um sentimento de que era de fato uma palavra de Deus para aquele povo, que aquilo ali causou uma decisão, um sentimento de arrependimento, de mudança tão grande, que as pessoas se agarravam aos bancos e às colunas da igreja, porque eles tinham a literal sensação de que eles seriam lançados naquele momento no inferno. Como fruto dessa mensagem, em 3 anos, iniciou-se o primeiro grande despertamento espiritual e algo em torno de 50.000 pessoas se converteram a Cristo naquela região, que era uma região conhecida como a Nova Inglaterra, embora seja nos Estados Unidos. Você vê toda a questão da colonização, os peregrinos que são conhecidos também como os puritanos, é a formação, os estados americanos, aquela parte norte que vai ali de New Jersey, Nova York, Pensilvânia, New Jersey, eu já falei, você pega ali Connecticut, New Hampshire, Massachusetts, aquela parte do norte ali era Nova Inglaterra. Em toda aquela região, 50.000 pessoas se converteram a Cristo nos 3 anos após essa mensagem, como fruto do despertamento espiritual que começou aqui. George Whitefield foi talvez um dos pregadores mais fervorosos que existiam. Ele pregava com tanta vida, com tanta essência, com tanta paixão, que uma vez ele pregando na Inglaterra, um dramaturgo, um ator, foi visto correndo nas ruas de Londres, só que ele era ateu. E a jornalista que estava cobrindo a programação olhou para ele dizendo o seguinte: você está indo correndo para onde? Ele falou: estou indo ouvir George Whitefield pregar. E a moça perguntou para ele: mas você é ateu? Você crê no que ele prega? Ele falou assim: eu não, mas eu tenho certeza que ele crê. Você tem noção do que é isso? Eu visitei o local que o Whitefield pregou a sua última mensagem. Na região de Massachusetts, uma cidade chamada, não foi Newburyport, Bridgeport é Connecticut, Newburyport, divisa com New Hampshire. Ele chegou para pregar na igreja congregacional daquela cidade. Era aproximadamente 4 da tarde de sábado. Andava a cavalo, não haviam carros, e ele chegou e ia pregar no culto seguinte, do domingo de manhã naquela igreja. E ele tinha 2 coisas que eram convicções pessoais dele. Primeira, ele dizia o seguinte: todas as vezes que eu for pregar, eu pregarei sempre como se fosse a minha última oportunidade de pregar. E a minha última oportunidade que aqueles ouvintes terão de ouvir. Quando ele chega em Newburyport, as pessoas começam a divulgar: ó, o Whitefield já chegou na cidade. E eles vão para frente da casa do pastor e eles pedem para que o Whitefield pregasse. O Whitefield começou a pregar, já era de noite, com uma vela, era um sobrado, o andar de baixo aqui, o sobrado, e no sobrado aqui tinha uma sacada. E ele com a vela aqui pregando, com a vela aqui pregando, a vela derreteu por inteiro.
E ele terminou de pregar daquela sacada e disse às pessoas que voltassem pela manhã, para que ele pregasse no culto da igreja, que era a programação que ele havia ido pregar. Naquela madrugada, o Whitefield foi recolhido à eternidade. E havia uma segunda coisa que ele pedia: quando eu morrer, me enterre atrás do púlpito, que seria o próximo púlpito que eu pregaria depois da minha morte. E ele está sepultado atrás do púlpito daquela igreja congregacional em Newburyport. John Wesley é compatível daquela geração. Você tem o século XVIII que é marcado por esses avivamentos. Próxima parte, por favor. Você tem no século XIX dois grandes avivamentos que sacudiram o mundo. Em Chicago você tem Dwight Lyman Moody, que é esse senhor com uma barba, essa foto preta e branca. E em Londres você tem Charles Haddon Spurgeon, que é esse senhor de cá. Aqui você tem o Spurgeon pregando novo nessa cena maior, no tabernáculo metropolitano. E nessa foto menor você tem a igreja que é a Moody Church. Em inglês, os dois Ds ali tem som de R. Então é Moody Church, que é em Chicago. Deixa eu te dar só uma história, duas histórias do Chicago para a gente correr aqui. Duas histórias do Chicago. Primeira, do Moody em Chicago. O Moody evangelizou pessoalmente algo em torno de 750 mil pessoas. Pessoalmente. Ok? Hoje, por exemplo, eu saí para almoçar com o pastor Jorge. O pastor Jorge tem esse hábito. Ele sempre leva um folheto, entrega para alguém, fala com alguém. O Moody evangelizou pessoalmente 750 mil pessoas. Um dia, o Moody evangelizando um homem, esse homem olhou para ele de forma agressiva e falou o seguinte: vai cuidar dos seus negócios. Ele olhou para o homem e disse: esse é o meu negócio. Aí o homem olhou para ele e disse: então você deve ser Dwight Lyman Moody. Porque Moody era conhecido como o homem que evangelizava e fazia da causa da sua vida a pregação pessoal do evangelho. Moody ganhou algo em torno de 1 milhão de vidas para Cristo em cruzadas. Só que tem uma história sobre Moody fantástica. Eu não sei precisar agora você o nome, mas quando você vai a Chicago hoje, tem uma torre lá no centro de Chicago, que é a Water Tower, se não me foge de memória, Torre de Água, ok? Que é o único prédio, o único monumento que sobreviveu de um incêndio que Chicago vivenciou na madrugada de um domingo para segunda. No domingo, o Moody estava no penúltimo sermão de uma série que ele estava fazendo sobre Cristo. Ele já tinha pregado toda a vida de Cristo, e naquele domingo ele havia pregado sobre Cristo ou Barrabás. E no domingo seguinte, ele iria pregar sobre o Calvário. Ele encerra a mensagem naquele domingo com uma pergunta: quem vocês crucificarão na sua vida? Cristo ou Barrabás? Semana que vem traga a resposta. A dinâmica dele era a seguinte: semana que vem ele iria fazer o convite, o apelo, para que as vidas se decidissem por Cristo. Era a dinâmica de quem você vai crucificar, Cristo ou Barrabás. Naquela noite, Chicago foi destruída num incêndio. E dezenas de pessoas que estavam naquele culto foram mortos naquele incêndio, sem ainda terem feito a decisão por Cristo. Estavam acompanhando aquela série que Moody pregava. O Moody tinha uma frase até a sua morte que ele dizia o seguinte: nunca mais darei a um pecador uma semana para que ele decida se arrepender dos seus pecados. A biografia de Moody é fantástica. Spurgeon possui uma biografia riquíssima. Tem uma história de Spurgeon. Ele estava dormindo e a esposa dele, Susana, anotou um sermão que ele pregou sonhando. Você tem noção do que é isso? Alguém que a sua mente era tão cheia de Deus, da palavra, tão desejoso por Cristo, que ele pregou um sermão sonhando. E no domingo seguinte foi o sermão que o Spurgeon pregou no tabernáculo metropolitano. Tem uma história de um sermão de uma mensagem que o Spurgeon pregou, que eram impressos aquilo, escritos e eram vendidos. Você tinha, por exemplo, a dinâmica da prensa, tipo de Gutenberg, que você tinha uma forma que você, tipo um grande carimbo do sermão ali, que você carimbava várias folhas e distribuía esses sermões. E você tinha uma folha de um sermão de Spurgeon que foi usada para embrulhar uma margarina. Uma senhora, dona de casa, foi comprar a margarina. Quando comprou a margarina, chegou em casa e abriu. O papel era um sermão de Spurgeon. E após ler aquele sermão, ela decidiu-se por Cristo e converteu o seu Senhor. Há inúmeras histórias de Spurgeon, de Moody,
de como que Deus fez com que a vida desses homens fosse uma chama, um luzeiro, para que o evangelho avançasse naquela região. Última parte, por favor. Tem dois avivamentos que marcaram o século passado. Evan Roberts, País de Gales. Para você ter uma noção disso daqui, o Evan Roberts, em País de Gales, foi aproximadamente 9 meses de avivamento. Mas em 9 meses de avivamento, 100 mil pessoas. Quantas? 100 mil pessoas se converteram a Cristo. O avivamento no País de Gales não foi algo que aconteceu só na igreja. Aconteceu na cidade. Foi um temor de Deus que veio sobre a cidade. Para você ter uma noção, as pessoas chegavam nos pubs, nos bares, e quando elas pediam a bebida, que a bebida alcoólica vinha, elas não conseguiam beber. Os animais não entendiam mais os seus donos. Você imagina, por exemplo, alguém que tinha um cavalo e sempre tinha uma linguagem de tratar aquele animal de forma agressiva, com palavrões. O vocabulário do povo mudou. E os animais não entendiam mais os seus donos, porque as palavras das pessoas mudaram o vocabulário. O avivamento de Gales não foi algo que aconteceu só dentro de um templo. 100 mil pessoas se converteram a Cristo. Mas foi uma imersão de Deus sobre a cidade. Em 1904, que foi quando aconteceu o País de Gales, o campeonato de rugby do País de Gales foi cancelado. Porque as pessoas não iam aos estádios para assistirem os jogos. Você tem a noção do que talvez um ano a Federação Mineira de Futebol parar e dizer o seguinte: esse ano a gente não vai ter o campeonato estadual não, o campeonato mineiro. Mas por quê? Porque ninguém está indo para os estádios, todo mundo está indo só para as igrejas. Avivamento é uma visitação de Deus sobre um lugar. Quando Abacuque fala sobre avivamento, ele diz o seguinte: Deus veio de Temã, Deus veio de... Como que Deus pode vir de um lugar se Ele é onipresente? Porque uma coisa é a presença da onipresença, outra coisa é a presença da visitação. Avivamento é Deus vindo. Último ponto é que eu concluo. Próxima parte, por favor. Charles Fox Parham, William Seymour, Agnes Osman, Bethel Bible College, em Kansas. Próxima parte, por favor. Esse foi talvez um dos maiores avivamentos que existiram nos últimos tempos. O avivamento da Rua Azusa. Nessa casa aqui, na Rua Bonnie Blair, eu visitei essa casa em Los Angeles. Morava uma família chamada família Asbury. William Seymour era filho de escravos, cego de um olho, negro, numa época de segregação racial, de preconceitos, que haviam igrejas de brancos e igrejas de negros, um bairro de periferia de Los Angeles. Esse moço orava 5 horas por dia pedindo a Deus um avivamento. 5 horas por dia. O reverendo David Yong-Shu fala uma coisa muito incrível. Eu acredito que Deus pode mandar avivamento sobre qualquer lugar, desde que essas pessoas se entreguem completamente à oração. Avivamento nasce de um útero chamado oração. Você pode repetir isso comigo? Diga: avivamento nasce de um útero chamado oração. 5 horas por dia. Um dia eles começaram a orar nessa casa. A oração durou 1 hora, 2, 3, 5, 10, 20 horas. As pessoas da rua começaram a vir. A casa encheu. 24 horas, 30 horas, 40, 48, 70, 72 horas, sem dormirem de forma ininterrupta. Não foi algo programado. Deus fazendo aquilo com eles. E as pessoas vindo. Só parou com 72 horas, porque o chão dessa casa de madeira, o assoalho, desceu. E eles disseram uma coisa: Deus está fazendo algo incrível aqui. Foi quando eles alugaram um local na Rua Azusa, que já havia sido estábulo de animais, já havia sido locais que servia como depósito, e eles começaram aqui os cultos da missão da fé apostólica da Rua Azusa. Um último dado, e aqui eu concluo, meu tempo esgotou. A cada 100 anos o mundo passa por uma pandemia. Você pode repetir isso comigo? Diga: a cada 100 anos o mundo passa por uma pandemia. Curiosamente, sempre na década de 20. Você pega 1520, peste negra. Por exemplo, você pega, em todos os séculos tem 1720, varíola. 1920, a febre espanhola. 2020, Covid-19. Tem uma coisa curiosa: a cada 100 anos o mundo enfrenta uma pandemia. Sempre depois de uma pandemia vem um grande avivamento sobre a igreja. O movimento pentecostal
Foi um avivamento que Deus enviou depois da pandemia da febre espanhola. Fica de pé comigo. Eu creio que tem um avivamento de Deus vindo sobre o nosso tempo. Pastor Kleber, o senhor pode vir. Eu creio que tem um avivamento vindo sobre o nosso tempo. Mateus, o que a gente precisa fazer? Clamar, pedir, ter fome disso. Leonard Ravenhill tem uma coisa muito preocupante que ele fala. Ele diz o seguinte: sabe qual é uma das principais razões pela quais nós não vivemos um avivamento? Nós estamos satisfeitos em viver sem ele. Nós vamos fazer parte da geração que não vai ficar satisfeito de não viver um avivamento. Nós cremos que Deus vai vir com poder e vai ser algo não apenas sobre uma igreja, mas mudando geografia de cidades, transformando ambientes, transformando estados. Feche seus olhos e por um minuto agora comece a dizer: Senhor, traga um avivamento sobre nós. Senhor, traga um avivamento sobre nós. Comece a orar e dizer: Senhor, não deixe morrer o que o Senhor fez em Pentecostes. Não deixe morrer o que o Senhor fez em Azusa. Não deixe morrer o que o Senhor fez no país de Gales. Ore a Deus pedindo um avivamento. Diga: Senhor, se a minha vida te serve, que a minha vida seja marcada por Ti, que eu seja o instrumento que o Senhor vai usar nesse tempo para uma grande obra. Que Deus toque a sua vida, que essas histórias incendeiem você, tragam fervor, gerem fome por Deus, arrependimento, abandono de pecado, mudança de vida. Que a nossa vida seja um instrumento, que Deus possa fazer com que através dela um grande avivamento venha sobre o nosso tempo e sobre a nossa geração. Que o fogo se acenda, que o poder de Deus venha e que a igreja cresça, avança, que o reino de Deus tome o Brasil, que um avivamento alcance nossas nações, nossas cidades, que nós possamos experimentar isso. Vamos lá, vem com Josué. Vem com Josué. Jericó, Jericó.